Oi, pessoal, estamos aqui de volta, então. Tivemos alguns pedidos para poder continuar o nosso papo aí sobre autoestima por dentro, autoestima por fora, né? E todo esse conjunto que nos leva a sermos quem realmente nós somos. Então, falamos aí na parte anterior sobre o passo a passo, né? De uma pele bem hidratada, de se reconhecer como algo que venha a nos acrescentar como pessoas, né? No sentido de não vai existir uma maquiagem para todo mundo, não vai existir uma cor que seja coringa para todo mundo, né? Nós somos diferentes. Vou chamar a Cami aqui de novo para que a gente possa dar prosseguimento aqui com. Oi, tudo bem? Tá louco? Pois é, né? Como que fluiu, né? Foi longe. Lembra inicialmente ali que a gente ficou meio Sim. assim? Então, é, na verdade a gente estava falando sobre a questão dos pequenos, né? Porque até isso entra. Eu não sei, tu tem uma pequenininha, né? Uhum. Que pelo jeito gosta de maquiagem, é natural que assim seja. A gente sabe que no mercado tem maquiagens aí para crianças também, ou numa embalagenzinha bonitinha e tal, mas se a gente vai olhar os componentes, a gente sabe que ali não, não é muito legal, né? Porque é o que eu falei, estava falando antes. Muitas vezes, uma recorrência de um problema infantil, que pode ser como é que chama aqui no sul, a coriza que vive saindo, né? Uhum. Que fica, né? Me fugiu o nome, assim, eu vou chamar de É, coriza, né? Ou, eu não sei, mas é. ou, tá. Ou mesmo uma questão que eu comentei antes de uma pneumonia recorrente, pode ter a ver com uma disfunção de pele, né? Então isso é muito importante que seja dito. E a pele é furadinha não só com o objetivo de transpirar, mas é o primeiro passo. Quando a gente tem uma febre, que é um sinalizador de algum problema físico, ele, primeira coisa, aumenta a temperatura para abrir os poros. Para o que tiver de corpo estranho ali dentro ir embora para o lado externo pelos poros. Mas aí a gente vai lá e faz o quê? Coloca um cosmético com base de óleo na. Ah, mas é óleo mineral, é natural. Não. Ele, para ser extraído, como eu falei antes, né? Ele precisa de subprodutos de petróleo. Vai lá, tampa tudo. Aí a gente tem aquela sensação que começa a suar, ai, mas está tão quente. Porque é como se fosse a nossa pele, né? O calor vem para abrir os poros, para evaporar, bate naquela barreira ali que está toda tampada e volta. E a gente, ai. Então é muito importante a gente pensar nessa situação. Mas é tão Sim. cheiroso, né, que às vezes a gente esquece dessa parte aí. Faltou uma pergunta, Cami. Tem alguma Ah, regrinha para a escolha de coloração de pó? Foi a Lise, lá do Espírito Santo. Oi, pronto. pessoal, pode vir de volta. Rosa, a Maria, enfim, pode vir de volta que a gente está aqui esperando vocês também, né? É, Perdão, é na hora de escolher o pó, a cor? Isso que ela sim, se perguntou? tem alguma regrinha. Aí ela citou mais rosado, mais tom de pêssego. A gente, enfim, É, o pó ou blush? O pó eu mesmo? acho que ela falou em pó, eu até sublinhei. Eu penso que seja Tá. blush, né? Porque rosado e pêssego, Pois é. O pó, eu então, acho que é seria a blush, cor, né? mais a cor da pele, né? Então a gente sempre escolhe para decidir a cor da pele aqui assim, ó. Porque o nosso Hum, rosto ele fica exposto ao sol e às luzes 365 dias do ano. E o nosso corpo não. Então a gente tem tom diferente no rosto e no pescoço, no rosto e no corpo, né? Então a gente não pode escolher pó, escolher base na mão, no braço. A gente tem que escolher onde a gente vai usar, no rosto. Só que se eu for E pela cor do aquelas meu rosto, indicações, desculpa, porque as indicações que fazem aqui no Column, né? então, o que que eu ia dizer, ó? Se tu colocar no rosto, tu vai escolher a cor que tá teu rosto e vai ficar assim diferente do corpo. Então eu gosto sempre de experimentar aqui, porque daí ele fica próximo do rosto e do colo. E aí você vê, né? Qual cor mais se Sim. aproxima com o teu colo.
porque é mais fácil pintar o rosto da cor do corpo do que o corpo da cor do rosto. Então a É gente sempre verdade. escolhe aqui para aproximar essa cor do colo. O Assim, blush, no né? caso, é bem também Uhum. gosto pessoal, né? Ah, claro, vai combinar mais com alguns tons de pele, um tom mais pêssego, mais rosado, mais bronze, que usam bastante, né? Mas é muito gosto pessoal, né? Pouca gente hoje Uhum. usa blush rosa, que nem se É, usava mas a gente ainda. antigamente, né? As Mas bolinhas. depende, isso, depende também a intenção que tu tens na hora de usar o blush. Se é pra dar uma saúde, tu vai colocar um rosinha, um coralzinho, né? Depende da intenção, o evento, o horário. Tudo isso tem que ser Sim, levado em conta, né? é. Então, agradecendo aqui quem está de novo com a gente, né? Que ótimo. O Andressa, a Patrícia, enfim, são muitos nomes. O Stefano, que legal. Muito bem. E aí, quando a gente, já que agora a gente tem um tempinho a mais, né? Uhum. Nós falamos lá da questão do passo a passo, que é muito importante para cuidar da nossa pele, a beleza natural, mas também é muito importante a gente prestar atenção nesse passo a passo, que você falou, é um ciclo, né? Então tu vai Uhum. limpar, tonificar, hidratar, fazer a make e quando chega, limpar, tonificar, hidratar e por aí vai. É um ciclo. É um Então, o ciclo. mesmo, se a gente pega esse ciclo e transporta para a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, né, que envolve a mente como um todo, a gente às vezes fala mental, a gente pensa em doenças mentais, com um aspecto pejorativo. Mas não, doenças mentais, quando se fala, tem a ver com foco, concentração, Alzheimer, né? Tudo que vai afetar a nossa capacidade, muitas vezes até de se focar e cognição, né, para aprender algo. Então, por exemplo, a palavra, a limpeza, é muito importante a gente limpar os nossos sentimentos e pensamentos que nos levam ao início lá, né? Aquele dia que às vezes a gente não está se vendo como de fato nós somos, o focar em pontos negativos. Numa das partes da consulta clínica que eu faço em consultório, a última parte é a autoanálise. E aí é a parte mais difícil. Porque você vai perguntar para, né, o ponto positivo e negativo como a pessoa se vê. E a pessoa trava ali. Ou, muitas pessoas, é muito comum ter uma lista de negativos e ter dificuldade para sair um ponto positivo. Claro, tem as questões aí de criação, muito desse trajeto que levou a gente a estar aqui hoje, né, que a gente reproduz alguns Uhum. padrões. Muitos pais, não sei se é o teu caso, como mãe, né? Falar, eu não vou fazer isso com meu filho ou com a minha filha, porque eu fui criada assim, eu não gosto de determinadas sequelas que deixou hoje, né? Então, a limpeza desses sentimentos, desses pensamentos, e tem como fazer isso com a aromaterapia clínica? Sim. De uma forma personalizada, sem mágica, por assim dizer, porque é ciência, né? A gente está trabalhando com neurotransmissores, tem como fazer essa limpeza de crenças limitantes, mas pelo aspecto da ciência. Não precisa acreditar para acontecer. Ele é uma recorrência de princípios ativos, né? E aí depois você falou em tonificação. Para que serve um tônico na pele? E é eu que estou te perguntando, né? Qual a Ele, característica física dele, o tônico ele da vai pele? devolver o equilíbrio da pele, ele vai equilibrar o Olha aí, pH da pele. o lado E externo vai fazer aí, isso. Tonifiquem sua pele. Isso aí, se a gente pega, né, a questão do que significa a palavra tônico. Eu não sei se quem está aqui, se você, quando era pequena, tomou biotônico Fontoura, né? Que era bem ruim, por sinal. Mas enfim, a mãe dava pra gente pra ficar forte. Então, o tônico, ele vai fortificar, fortalecer. E quando a gente joga isso pro lado emocional, dependendo do que a gente pensa ou sente, vai fortificar, fortalecer ou coisa ruim ou coisa boa, né? Então, o que a gente está tonificando? Que tipo de sentimentos a gente está dando prioridade na nossa vida? Porque isso sim vai afetar a nossa imagem, nosso autoconhecimento, a nossa percepção, como eu adorei aquela tua frase, né? De não de transformar, mas dos pontos realçar, fortes que você falou, de realçar. realçar. Então, o que a gente está realçando na nossa vida? O ponto positivo ou o ponto negativo? Será que a gente reconhece as nossas potencialidades?
Então são perguntas assim que a gente faz para que a reflexão e o autoconhecimento faça a gente acreditar no nosso próprio potencial. E aí depois você falou, né? Então limpou a pele, os sentimentos, é claro que com processos diferentes, não tem como, né? Mas enfim, a gente está Não falando se em padrões, desce. assim, tratando-se de óleos essenciais, a gente até tem uma possibilidade de fazer isso, né? Então, você vai fazer lá um tônico para sua pele com lavanda e eucalipto. Tá passando na pele. Ele vai ter a função dermocosmética dele. Mas, à medida em que vai entranhar para a tua corrente sanguínea, vai ficar lá os princípios ativos, ele vai ter uma função de acalmar pele e emoções. Então, quando se fala assim, óleos essenciais, se bem usados, né, não pelo viés de marketing, de venda simplesmente, do acompanhamento terapêutico feito com os óleos, a gente tem essa linda possibilidade. Então, assim, é por isso que eu me empolgo, porque, assim, não é crença. A gente vê essa transformação nesse sentido, né, de se... E aí você falou em limpar, tonificar, próximo passo? Limpou, tonificou? Hidratar. Então, colocar água, que alguém comentou aqui, que faz de dentro para fora, mas de fora para dentro também. Ok, a água é sinônimo de vida. Concorda com isso? Concordo. E o pessoal que está aqui, concorda também que água é sinônimo de vida? Não sei se tá chegando um pouquinho depois a fala, eu acho. A água é sinônimo de vida. E uma água parada? Uma garrafinha que a gente deixa lá, nem que seja essas águas aí que a gente falou, mas vamos falar da água convencional. Deixa lá 1 ano, 2 anos, 3. É sinônimo de vida? Será? Ficou lá engarrafada, abriu. Até às vezes quando a gente bebe no próprio bocal, né? Passa ali 2 dias, começa a mudar o cheiro. Será que ela continua sendo saudável? E por que eu estou falando isso? Nós vivemos de água. O nosso organismo, a maior parte dele é água, né? E o que a gente está nutrindo? Regando. Porque quando a gente coloca a água, rega e cresce. Sentimento bom ou ruim. Então pode parecer que não tem nada a ver com pele, mas tem tudo. Porque, por exemplo, uma psoríase, eu não sei se quem está aqui, se você já teve, conhece alguém, já maquiou alguém, ela começa com o prefixo de psique. Psicológico, psiquiatria, psi, o prefixo, né? Ela está totalmente relacionada às emoções, que vai ter uma manifestação dérmica. Então é muito importante a gente fazer essa autoanálise para que a gente se conheça e não se deixe levar e regar os sentimentos ruins que podem vir a gerar ou criar raiz, né? E criar nossas próprias limitações. E daí que vem a palavra mágoa, né? Mágoa, na verdade, é aquela água para dentro. Já conheceu pessoas que têm dificuldade de chorar? Muito comum, né? Muito comum. Mais do que deveria, porque o choro é a expressão sublime de um ser humano adulto de extravasar quando ele já não consegue mais suportar uma situação. Aí não extravasa, acumula essa água. E aí mágoa é a água para dentro. Lembra que a gente falou que a água parada estraga e, na verdade, não é sinônimo de vida? A mesma coisa a questão da mágoa. Na verdade, se a gente for buscar essa questão do significado da palavra mágoa, ela é como um hematoma causado por uma contusão, uma lesão. Quantos hematomas será que a gente tem por dentro que carrega isso e não consegue se desvencilhar disso? Né? Então, assim, são pontos, como eu falei lá no início, para a gente refletir e ampliar a nossa visão de que é bonito estar maquiado? Maravilhoso. Se pudesse, dormir de maquiagem e acordar linda e maravilhosa, seria, acho que todo mundo, né? Inventar isso. Mas a questão tem muito a ver com essas reflexões maiores, né? Reter memória do que nos envenena não vai fazer mal só pra gente mesmo. Oi, a Tânia entrou aqui, a gente fez uma live semana passada sobre aí, a gente falou de insônia, né? Um mal muito comum na nossa sociedade. Então, acho que é isso. Teria muita coisa para falar. Eu acho que se você fosse fazer um tutorial assim, ia cair na mesma, né, Cami? Tipo, vou fazer um tutorial de como fazer e tal. Acho que ficaria muito mais do mesmo.
Não sei se você veio por Tutorial esse lado. tutorial tem de monte na internet, é tudo igual. Uhum. Então, assim, achei muito legal essa parte da nossa conversa que a gente pôde falar de o que as pessoas chegam e falam para você e como você consegue potencializar, fazer ela ver o outro lado, né? Dela Uhum. como seus pontos fortes. Eu não vou esquecer essa Então parte. tá. Obrigada pelo convite. Tava meio com receio de não saber o que fazer aqui, porque é a primeira live da minha vida. Ai, Mas mas achei você é a bem primeira de legal. muitas. Achei bem legal nossa Acredito. conversa e que é papo que flui, né? Que vai, a gente É, teria horas para conversar sobre isso. sim, então vamos, quem sabe aí, né? Pensar em alguma coisa, enfim. E vocês que estão aqui agora nessa segunda fase, perguntas, dúvidas, elogios. E fala então da gente, pra gente dos seus contatos aqui em Carazinho, como é que o pessoal te acha. Eu tenho meu feed, então, aqui no meu Insta, vocês podem ver meu trabalho, acompanhar meu trabalho. Para agendamentos, pode ser pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Por onde me acharem, a gente agenda, tá? Bem tranquilo. Ali no Beleza, então. na minha bio tem meu celular também, meu WhatsApp. E atendo por direct também, tá? Ótimo. Então tá, pessoal. Cami, muito obrigada por aceitar o convite, de passar e sobrepor-se, né? A ansiedade, alguma coisa assim que dá, mas é Uhum, bom que se tenha isso e é bom que a gente enfrente novos desafios também. Eu adorei te isso ter mesmo. aqui junto com a gente nessa noite de quarta. Obrigada, eu. Uhum. E aí eu acho que muita gente agora, sabendo aí que tu é a parte da psicóloga aí, vai usar ainda mais. Então Então tá, tá, gente, vou obrigada, agradecer Aline. vocês. Beijo. Um beijo para você também, uma boa noite. Agradecer o pessoal que esteve com a gente no primeiro momento, no segundo. E semana que vem a gente vai ter uma outra live sobre procrastinação aí, autossabotagem, né? E aí, tá, tô estendendo o convite agora para a Cami também, né? Se quiser estar na assistência daí, será bem-vindo. Tá bom? Participar, sim. Então tá Um bom. abraço Beijo, perfumado para pessoal. você, para todos. Boa noite. Boa noite.